Senhor derrame da tua graça sobre a vida dele, faça dele um canal para transmitir aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. E nós precisamos ouvir bastante do Senhor, Pai. Toque em nossos corações hoje, nos ajude a entender um pouco mais a tua palavra, Pai. Nos ajude a lembrar por que o Senhor fez essa obra por nós, Pai. Nós louvamos ao Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, obrigado. Amém. Você ora e faz um carinho no meu ombro, gostei. Obrigado, me senti em casa. Tudo bem, igreja? Bom dia. Eu tenho pouco tempo, então eu ia orar pelos enfermos. Achei muito incrível esse momento que a gente está fazendo a respeito de oração pelos enfermos. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso nos nossos cultos, né, no coletivo. Hoje, a pregação também é sobre oração. A gente teve a primeira mensagem domingo passado, quem estava aqui, domingo à noite passado. O Tiago trouxe algumas breves questões e grandes dilemas a respeito de uma fé, a respeito de um Deus tão soberano que parece que não responde algumas orações simples. Hoje eu vou dar uma extensão sobre isso. Então, a mensagem é também sobre oração, só que primeiro eu vou falar sobre o amor, dons e fruto, e aí, naturalmente, a gente vai chegar na oração, tá bom? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios. Rocha leu 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 24 até o 27 que eu vou ler. Eu vou ler na NVI, tá bom, Lucas? Ótimo. Aqui Paulo apresenta uma analogia. Vamos ler juntos? Versículo 24. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Versículo 27. Mas esmurro o meu próprio corpo, e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós vamos fazer aqui é conversar sobre o Senhor. E mais uma vez, o que eu preciso, toda vez que eu prego, é essa tua ajuda para apagar o meu nome e escrever o seu em cima do meu. Então, Jesus, seja feita a tua vontade, coloca as palavras na minha boca. Pai, nós honramos o teu nome e desejamos te apresentar de forma excelente, de forma ordenada. Então, nos ensina a fazer isso essa manhã, em nome de Jesus. Panorama desse capítulo. Capítulo 9, a gente leu o final do capítulo 9, mas o que está acontecendo no capítulo 9? Paulo é direto, Paulo até se permite ser um pouco arrogante. Paulo está dizendo assim: eu sou apóstolo. Por mais que outros não me considerem apóstolo, eu sou. Eu vi Jesus, de forma não talvez personificada como os outros apóstolos, mas eu vi Jesus, vocês sabem que eu sou apóstolo. Paulo está sendo bem direto com eles. Paulo confirma essa autoridade. Paulo diz: se eu exigisse ser pago, eu não estaria errado, mas eu escolhi trabalhar para não sobrecarregar vocês e o bolso de vocês. Olha só a afirmação de Paulo. Imagina o pastor Tiago chega aqui e fala: olha, considerando a demanda que vocês entregam para mim, eu vou fechar minha barbearia e vocês me pagam X. Agora vocês vão me pagar 2X, porque vocês me dão muito trabalho. Seria arrogante, não é do perfil do Tiago fazer isso. Não seria errado, mas seria arrogante, não é do perfil dele falar assim. Paulo aqui, no capítulo 9, ele está se permitindo ser um pouco arrogante, um pouco mais direto, um pouco mais fervoroso com as suas palavras, um pouco mais grosso. Paulo diz que muitos estão correndo uma corrida atrás de uma coroa perecível. Os gregos tinham o costume de jogar os Jogos Olímpicos. E aí você já escutou isso aqui do seu pastor. Quem ganhava os Jogos Olímpicos ganhava uma coroa de folhas. É essa coroa perecível. Paulo está dizendo: ei,
Nós não estamos correndo essa corrida para ganhar uma coroa perecível, estamos correndo uma corrida para ganhar uma que não perece. Paulo diz que o fruto do seu ministério era confirmado por eles. Paulo diz que ele produziu fruto naquela igreja. Paulo afirma que ele precisa ser respeitado porque ele está trazendo alguns conceitos meio complicados para a igreja de Corinto, mas ele precisa ser ouvido porque Paulo produziu fruto. E é justamente isso que era a dificuldade da igreja de Corinto, o fruto. Paulo diz que o fruto do seu ministério foi visto por muitos, principalmente por eles. Esse é o ponto central dessa mensagem, por mais que a gente vá falar de oração, mas eu queria conversar sobre fruto também. Mas primeiro, vou dar um exemplo. Quando Paulo fala sobre a corrida, vou dar um exemplo de um comercial da Nike que eles lançaram. Há 4 meses atrás, a Nike lançou um comercial, uma publi, e era um dia depois de uma maratona que tinha acontecido nos Estados Unidos. E aí era para os maratonistas. E aí o comercial tem a música Love Hurts, do Nazareth, e aí é a galera arrumadinha para ir para o trabalho, e toda doída assim, ó, indo para o trabalho, com cãibra e com calo no pé, e fazendo assim, ó. Tem um cara que está atravessando a rua assim. Aí as pessoas que estão em volta, vivendo sua vida, trabalhando ou indo para o trabalho de carro, ficam assim, caramba, por que esse cara não vai para casa? Olhando estranho. Tem um gordinho que está descendo a escada, ele está assim, ó. Aí ele faz assim. Aí um rapaz no carro olha e fica, mas por que não vai para casa? O cotidiano dessas pessoas que tinham corrido estava sendo afetado. Eles estavam com dores pós-maratona. E aí no final do comercial, a Nike coloca na tela, a vitória não é confortável. E aí isso gerou um senso de pertencimento entre os maratonistas. Gerou um senso de comunidade entre os maratonistas. E essa é a mesma lógica que Paulo está usando aqui no capítulo 9, nos versículos que a gente leu. O prêmio só um ganha, mas nessa corrida que estamos correndo, todos nós podemos correr juntos. Mas se o seu pé não dói, se não te custa nada, se o seu cotidiano não é afetado, esse amor por Cristo não está gerando um incômodo ou uma renúncia, se o seu pé não tem nenhum calinho, então não estamos correndo a mesma corrida. Então você não está vivendo direito essa vida de crente. É isso que Paulo está dizendo. E o que está acontecendo na igreja de Corinto? Era uma igreja que estava voltando aos rudimentos do mundo, uma igreja com facções acontecendo, uma igreja com divisões acontecendo, uma igreja que estava voltando a frequentar festas pagãs, uma igreja que estava desenvolvendo falsos ensinos, uma igreja que poderia estar comendo um alimento mais sólido, e Paulo vem e diz, vocês ainda são carnais. Eu não queria estar escrevendo coisinha boba para vocês, mas vocês são carnais ainda. Uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia dos presentes de Deus. Dom nada mais é do que presentes do Senhor, divinos. Uma igreja boa em desembrulhar esses presentes, mas ruim demais em exercitar amor, exercitar o verdadeiro amor. Uma igreja que pecava pela gula, você já escutou o pastor Tiago falando isso aqui? Uma igreja mal educada, eles iam ceiar, e aí alguns não conseguiam comer, outros ficavam bêbados. Paulo vira para a igreja e fala, caramba, vocês não têm comida em casa, não? Qual que é o problema de vocês? Por que vocês fazem isso? Uma igreja mal educada. Uma igreja que estava voltando aos costumes gregos clássicos. Para o grego, naquela época, sexo homoafetivo é pedagogia, era pedagogia. Pederastia, um homem mais velho com um homem mais novo, era pedagogia, ensino. Pedofilia era ensino. Orgias, incesto, isso era ensino, isso era pedagógico, era para esses costumes que eles estavam voltando. Então Paulo precisava ser meio grosso mesmo, Paulo precisava ser meio direto mesmo. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, tem como uma mulher, um homem de Deus ser usado dentro desse panorama? Eles estavam sendo usados, mas hoje, você acredita que continua assim? Quem acredita, levanta a mão. Tem como ser usado nesse panorama de pecado? Tem, gente. Tem.
A gente sabe dessa resposta, tem como. É só a gente lembrar dos homens e mulheres de Deus que a gente conhece, ou que a gente observa na mídia, que são cirúrgicos nas suas revelações, mas não conseguem negar o convite ao adultério. Se você achava que não, a gente precisa lembrar então que ser usado é diferente de ser aprovado. Repete isso, ser usado é diferente de ser aprovado. Agora coloca a mão no coração e fala: eu ser usado é diferente de eu ser aprovado. A igreja de Corinto era uma igreja que performava poder, e Paulo vem e diz: vocês, o amor de vocês não é visceral, não custa nada para vocês, não carrega renúncia nenhuma, e nesse panorama Paulo diz: vocês já eram para estar comendo um alimento muito mais sólido, por que eu tenho que ficar aqui chovendo no molhado com vocês de novo? E aí no capítulo 13, a gente observa o auge do que significa um exercício do amor bíblico. Se você nunca leu esse capítulo, cara, mora lá esse carnaval aí, essa semana que você vai ter aí de folga do trabalho, mora no capítulo 13 de 1 Coríntios. Paulo fala, mesmo que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, não tivesse amor, Paulo mostra o exercício correto e pleno do que significa realmente o amor bíblico. E o zelo por essa igreja de Corinto, eles estavam trocando esse zelo pela presença do Senhor, pelo zelo pelas suas paixões. O zelo pela inclinação da sua carne. Parafraseando Paulo, o que ele está dizendo é: vocês disfarçam o pecado de vocês com performance. Vocês se orgulham de serem usados, mas vocês ainda não perceberam que muitos entre vocês já se perderam. Paulo percebe que falta integridade. Repete, integridade. Paulo percebe que falta integridade na igreja de Corinto. Integridade é conduta, ética, respeito, integridade. E é isso que impede uma igreja de perceber como deve zelar pela presença de Deus. Paulo deixa claro, ele mesmo, vou repetir, ele mesmo produziu fruto naquela igreja. Ele mesmo tinha como ensiná-los que existia uma bagunça naquela igreja que precisava ser resolvida. E por que ele vem ensinar isso? Porque ele diz: eu produzi fruto entre vocês, então eu posso ensinar vocês. Mas para a gente entender melhor, qual que é a diferença de fruto para dom? Os dons, eu vou juntar, tá? Paulo faz duas listas. Paulo faz uma lista em Romanos 12, e depois ele faz uma lista em 1 Coríntios 12. Eu vou juntar as duas, a gente vai conversar sobre o dom aqui de forma rápida. Paulo começa a profetizar. Não, aqui não é profecia, é profetizar, palavra profética, Bíblia. Por isso que ele diz: igreja, se vai buscar um dom, busca o de profetizar. Naquele contexto ali, Paulo está falando, fale da Bíblia, converse sobre a Bíblia, ensine a Bíblia. Servir é o segundo. Ensinar, encorajar, liderar. Todos podem liderar? Podem. Mas, de fato, existem aqueles que, de forma sobrenatural, influenciam mais pessoas. A pessoa não tem dinheiro para isso, ela não tem conexões para isso, mas existe um favor divino que faz com que essa pessoa seja influente ou seja percebida pelos homens. E isso vem do Senhor. Talvez essa pessoa não é uma boa comunicadora, mas o próprio Deus colocou nela esse dom de liderança. Misericórdia, palavra de sabedoria, são dons. Palavra de conhecimento, essa é uma palavra que a gente exercita muito como igreja. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é a respeito do presente ou do passado da vida de alguém. Deus te mostra, às vezes de forma até involuntária, você nem estava buscando aquilo. Isso acontece nos nossos cultos, às vezes o louvor fica mais alto, às vezes fica um espontâneo mais longo, e às vezes as pessoas vêm na frente, às vezes você ora por alguém, e aí Deus te usa para isso. O exemplo nítido é João capítulo 4, Jesus está conversando com uma samaritana. Você lembra desse capítulo? Jesus conversando com uma samaritana. Jesus, no meio da conversa com ela, fala assim: vai lá e busca teu marido. Aí ela: não tem marido. Aí Jesus: disseste bem, porque tu já teve 5, passado, e o que tu tem agora, presente, não é seu. E aí essa palavra de conhecimento que Jesus exerce, destrona, dissolve as barreiras daquela mulher, e ela responde: vejo que és profeta. E às vezes acontece isso aqui. Às vezes você está orando por alguém, ou você recebeu uma palavra que teve muito sentido com o que eu vivi, que você viveu, que você está vivendo, que você veio antes de chegar na igreja, você estava pensando, orando por aquilo no carro,
Você que participou do Amigo Oculto Profético, quem tá aqui que participou do Amigo Oculto Profético no final do ano? Então, você que recebeu uma palavra que confirmou o que você estava passando, o que você já passou e o que você estava passando, e te encorajou, isso foi uma palavra de conhecimento. Você que recebeu uma palavra que apontou o teu futuro e confrontou o teu presente, você recebeu uma profecia. Ah, Gabriel, resume tudo em revelação que fica mais fácil de entender. Mas, na verdade, não tem como resumir Jesus. Não é a questão de resumir. Jesus é organizado. Jesus exige ordem. E o que a igreja de Corinto estava vivendo? Uma falta de ordem. Por que uma falta de ordem? Porque quando Deus libera dons para uma igreja local, Ele está dizendo, agora eu estou capacitando vocês para se organizarem. Mas por que a igreja de Corinto não era organizada? Porque faltava limpeza. E a limpeza de coração, a purificação de coração, é responsabilidade do fruto e não do dom. E o que é fruto? Para você que nunca ouviu isso, provavelmente tem pessoas aqui que aprenderam isso na escola bíblica, tem crianças que estão aprendendo isso ali no Kids, não são frutos do Espírito, é fruto. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo dita os frutos, o fruto. E aí esse fruto, para entender melhor, o exemplo é assim, pensa numa tangerina. A tangerina ela tem gomos. Esses gomos são o fruto do Espírito. Cada gomo tem uma qualidade. Uma qualidade se chama amor, outra qualidade alegria, paz, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pensa numa tangerina com 8 gomos, é isso. O fruto do Espírito é isso. Então você que está aqui exercendo uma vida em comunidade, Deus te chamou para exercer o fruto do Espírito. Deus te chamou para se organizar nos dons. A gente é continuista. Se você é cessacionista, se você não acredita na continuidade dos dons, essa palavra não serve de nada para você. Mas se você acredita, então, o dom é para organizar a igreja local. Agora, o fruto é a sua maturidade com Cristo em teste. O fruto é o seu desenvolvimento com Deus e a sua maturidade, a sua busca por um relacionamento mais maduro. Para resumir, dom é o presente de Deus para você, não é seu. É porque às vezes a gente lê assim, a uns foi dado, parece que é seu agora. Não, é de Deus. Dom é o presente de Deus para você. Fruto é a sua maturidade em teste. Fruto é o exercício correto da sua fé. Dom é a ajuda divina. Pronto, agora eu vou começar a falar de oração. Você pode ser um ungido que for, a ungida que for. Deus exige limpeza de nós. Deus exige ordem e limpeza, independente de como você está sendo usado por Ele. Limpeza. O crente aprovado pode ser rico ou pobre, mas ele precisa ser limpo e organizado. Eu não estou falando limpo de cheiroso, por mais que seja essencial. Eu não estou falando de organizado de arrumar a cama e a gaveta. Não, estou falando da sua vida. Limpeza. Ordem na sua vida. O pouco que você tem ou o muito que você tem precisa ser organizado. Crente pode ser barulhento? Quem acha que pode, levanta a mão. Tem mais reformados por aqui, felizmente. Crente pode ser barulhento, gente. O que crente não pode ser é bagunceiro. Eu sou carismático, eu não sou reformado, eu amo barulho. Mas agora eu vou exagerar, eu vou afirmar algo exagerado aqui, e aí você filtra e aplica na sua vida. Se você entender que o meu exagero faz total sentido, aí você pega isso. Não vai dar tempo de eu explicar o que eu vou falar aqui, eu só vou exagerar e jogar no teu peito. Tá bom? O crente pode sim ser barulhento, mas bagunça na vida do crente, além de ser um mau testemunho, pode também ser sinal de presença demoníaca na sua vida. Não estou dizendo que você está endemoniado não, mas talvez esteja mesmo. Talvez o que te falta é frequentar mais culto pentecostal, entendeu? Às vezes a gente se perde um pouco, tipo, não, é desvio de caráter, vamos tratar, e aí na psicanálise existe uma explicação para isso, que demônio, pode ser demônio também. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser equilibrado, claro, né? Senão daqui a pouco a gente está fazendo corredor de sal, aí as pessoas que tiver cão, elas vão manifestar nessa igreja, não é isso que a gente quer, por mais que seria muito legal.
Essa limpeza e ordem no servir a Deus e no relacionamento com Deus gera vida, gera fruto. Filhos são amigos, amigos geram fruto. Eu sei que eu não sou tatuado e não passo slide, mas pode responder também. Filhos são amigos, amigos de Deus geram fruto. A limpeza vem pelo relacionamento. Estou falando de oração. A oração e o jejum é a limpeza do cristão. Pensa agora de novo em todas essas qualidades dessa tangerina aí que a gente falou. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São qualidades impossíveis de se desenvolver sem envolvimento com a oração. A oração, a relação, a convivência, a conversa com Deus é a oportunidade de frutificação. Amém, gente? Todo mundo um dia já conheceu alguém mais fiel, bom. Tem o famoso gente boa. Todo mundo aqui conhece alguém ou você mesmo é essa pessoa. Tu tem um perfil mais fiel, tu tem um perfil bom, você parece ser mais manso. Talvez se a gente conversar com a sua esposa a gente descubra que não. Você parece ser mais amoroso. Você parece, talvez você seja essa pessoa. Talvez humanamente, aqui ó, no horizontal, na sua relação com os homens, com o próximo, você seja útil. Você seja esse paciente, amoroso, pacífico. Tem como ter essas qualidades, naturalmente. Mas o desejo do Pai é fruto que permanece. Fruto que permanece não é natural. Fruto que permanece é espiritual, porque esse fruto tem a ver com a vida eterna. O fruto não é sobre a sua personalidade, mas sobre uma vida biblicamente íntegra, limpa e organizada. Vou repetir. O fruto não é sobre a sua personalidade, a sua aptidão. Tem gente mais boa do que eu aqui, com certeza. E aí tem gente mais paciente do que você. Beleza, não tem a ver com a sua personalidade, mas tem a ver com uma vida biblicamente íntegra, limpa e organizada. E quando se frutifica, o fruto não pode morrer na árvore. Ele tem que ser conduzido a alguém. Não pode apodrecer. Precisa morrer no solo, mas tem que ser conduzido a alguém. Existe um grau de maturidade na vida do cristão que você só percebe quando se permite orar, se permite se expor, se permite se relacionar, expor o seu coração, expor as suas orações, expor o seu relacionamento com o Senhor. Chega uma hora que fica inviável você pregar, você cantar, você louvar, sem expor aquilo que é o seu relacionamento com o seu Pai. Fica inviável. Você pode até vestir uma roupa mais eloquente para disfarçar talvez uma falta de oração, mas em algumas questões de vida na vida fica inviável. É natural, Jesus vai querer que você se exponha. O que eu estou querendo dizer com isso é que o lugar secreto de oração é uma demanda passageira. Você precisa da igreja local para entender muita coisa. Amém? Você concorda com isso? Hoje eu estou falando sobre oração coletiva. Então eu vou frisar muito isso. Nós precisamos um dos outros para entender muita coisa. O seu quarto secreto é essencial. É essencial. Mas existe uma porção de Deus no seu irmão, na oração em conjunto, que te leva a viver coisas, que te leva a experimentar coisas que sozinho você não vai conseguir. Quer um exemplo? Jesus, no Getsêmani, deixou bem claro que se não conseguimos insistir 1 hora com seu amigo, foi esse o pedido de Jesus. Jesus questiona os seus amigos. Pô, vocês não conseguem ficar 1 hora comigo? Jesus deixa bem claro ali que se você não consegue insistir 1 hora em oração com seus amigos, você é esse amigo que deixa os seus amigos sozinhos. Jesus se sentiu sozinho, mesmo sabendo que não estava. Na oportunidade de gerar fruto, Jesus estava lá, suando sangue, em profunda tristeza. E aonde estavam os seus amigos? O que seus amigos estavam fazendo? Dormindo. Nosso clamor tem que ser o clamor de Davi em Salmos 132. Eu não vou descansar os meus olhos, não deixarei que a minha pálpebra descanse, até encontrar um lugar para o poderoso de Jacó, um lugar para o Senhor, Deus de Jacó. Amém?
O Jesus Deus, como bem disse o pastor Tiago semana passada, você que estava aqui vai lembrar, o Jesus Deus precisava passar por aquela demanda no Getsêmani sozinho. Mas o Jesus amigo sentiu falta da integridade dos seus amigos. E se isso não mexe com você, você morreu por dentro. Gerar fruto é se relacionar com o Pai, conversar com o Pai, conhecer o Pai. Não dá para fazer isso em graus maiores, sem se envolver com a igreja. Jesus disse assim, está lá em Mateus 7, muitos me chamarão Senhor, Senhor, em teu nome, profetizamos, curamos, expulsamos demônios. E que Jesus responde, não vos conheço, apartai-vos de mim, não vos conheço. Parafraseando Jesus, se é que eu posso, Jesus está dizendo assim, o poder do meu nome é o presente que eu dei para a humanidade. É o presente, é o dom. Agora, esse dom que você exerceu, não te aprova. Tchau. Aí vai abrir um compartimento no chão e essas pessoas vão descer de tobofogo para o inferno. Mas, porém, se Jesus disse que nunca conheceu essas pessoas, porém, entretanto, Jesus nunca esqueceu e nem vai esquecer dos seus amigos. Amém? Não sei se você já ouviu a história da Rayane, é um relato, né, na real. A Rayane, ela voltou de Manaus, ela estava no Pará, ela foi para Manaus ali, e ela foi fazer um trabalho nos ribeirinhos, ela foi fazer um trabalho em algumas tribos, ali para dentro do Amazonas. E aí, ela conheceu alguns missionários que já estão lá há muitos anos, e eles contaram uma história. E aí a Rayane chegou, perguntou, como assim? Vocês têm uma história boa para contar, fiquei sabendo disso, que história é essa? E aí eles contaram que algumas tribos estão inalcançadas ali, ainda não foram acessadas com o Evangelho. Só que teve uma tribo que foi de forma bem esquisita, não foram missionários que foi lá. E aí esses índios, que falam Guarani, falam algumas outras línguas, começaram a aprender o português e começaram a contar para esses missionários o que tinha acontecido, porque agora eles estavam conseguindo se comunicar. E aí, esses índios que estavam inalcançados chegaram para os missionários e falaram assim, olha, vocês é a confirmação desse Deus que agora a gente está servindo. Porque há um tempo atrás veio um garoto vestido de branco, um menino, apareceu aqui, começou a falar sobre o Evangelho, começou a falar sobre essa mensagem, e eles começaram a falar do Evangelho. E tu vê que no paganismo indígena não tem sentido com o que eles falavam, não tinha como inventar o Evangelho. Eles não conheciam o Evangelho. E esse menino começou a falar com eles sobre o Evangelho, começou a falar sobre esse Jesus, começou a apresentar o plano de salvação. E aí, para ficar mais incrível, esse menino vai embora. Aí os índios dizem assim, e esse menino foi embora de barco. Ele começou a ascender aos céus, começou a levantar, e não tem sentido com o paganismo indígena isso. E aí, sabe o que aconteceu? A Rayane deixou a sua família aqui, a Rayane deixou sua igreja, a gente não abandonou a Rayane, amém? Mas ela deixou sua igreja, ela se permitiu conhecer outras pessoas para chegar nesses índios inalcançados e ouvir deles assim, por que você demorou tanto? Essa pergunta precisa ecoar nessas paredes recém-pintadas, nessas luzes que a gente colocou agora, nesse púlpito que a gente mudou. Gabriel, Reformare, por que você demora tanto para vencer as suas paixões? Por que você demora tanto para resistir às suas paixões? Por que vocês demoram tanto? Jesus está trazendo os inalcançados para a gente, para eles poderem ter a oportunidade de perguntar, por que a gente demora tanto? Eu não estou falando só de envio missionário, amém? Deu para entender, né? O louvor pode subir, já estou terminando. Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu para essa casa. Você crê nisso? Estou falando quando eu falo essa casa, é sua casa, sua família e a igreja local. Existe a soberania de Deus sobre um propósito local que carregamos, só que uma coisa é a soberania de Deus, o governo de Deus sobre um propósito local. Outra coisa é o como servimos a Deus. Entende isso?
Deus quer liberar as coisas. Deus quer liberar propósitos. Deus vai fazer isso. Ele já estipulou. Ele é soberano para isso. Porém, existe a forma como servimos a Deus que deixa o nosso serviço mais excelente, a contribuição para o reino mais excelente. Você concorda com isso? A nossa parte pode ou não ser útil. A nossa parte pode ou não causar reforma social. E não por acaso o nome dessa igreja é Reformare. Então existe um impulso profético aqui, nesse serviço, dentro desse local, que te impulsiona a perceber reforma social. O DOCAS se move assim, todos os ministérios se movem assim. Dentro de um espaço de tempo onde Deus cumpre suas promessas, existe a oportunidade de gerar fruto. E esse fruto precisa permanecer, como está em João 15. Isso deixa a nossa contribuição muito mais excelente, gente. A semente que morre para si, que morre no solo, a semente que morre num solo fértil, ela gera fruto num espaço determinado de tempo. Para você entender melhor o que eu estou falando, pensa nas igrejas de Apocalipse. No capítulo 2, no capítulo 3, João escreve uma carta. Vocês lembram disso? A gente estudou há uns 3 anos atrás sobre Apocalipse, a gente fez uma conferência a respeito de escatologia. A igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro. Essa era uma demanda que essa igreja precisava voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna precisava ser fiel durante a tribulação, durante a perseguição. Pérgamo e Tiatira precisava vencer a imoralidade sexual e a idolatria. Percebe que as igrejas de Apocalipse têm uma aplicação pessoal e coletiva para a gente. Essas igrejas precisavam vencer coisas que hoje eu e você precisamos. A igreja de Filadélfia precisava vencer a falta de perseverança na obediência. Jesus vira para ela e fala assim: vocês precisam ser perseverantes. Persevera, obedece, para de mimimi. Esse negocinho de obedece e fica chateadinho, fazendo bico. Para, é isso que Deus está falando. Laodiceia precisava vencer o quê? Estavam mornos. A mornidão. E Sardes. Sardes precisava perseverar, vigiar e cultivar um relacionamento vibrante com o Senhor. Vou repetir, Sardes precisava perseverar num relacionamento vibrante com o Senhor. Eu particularmente acredito, aí você julga, eu acredito que esse é o chamado para esse tempo, para reformar. E persevera num relacionamento vibrante com o Senhor e lembra daquilo que eu afirmei para vocês. Não esquece daquilo que eu afirmei para vocês. A condição de Sardes não, porque a condição era complicada. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 2, Jesus fala assim, vocês têm a fama de ser viva, de estar viva, mas você está morta. A condição não faz sentido conosco. Obrigado, irmã. A condição não faz sentido com a gente, mas o chamado faz. E é sobre isso que a gente vai orar hoje. Porque não permitir que o amadurecimento chegue na nossa família, no nosso corpo, em nós como igreja local, é rejeitar o amor do próprio Cristo Jesus. Coloque de pé. Jesus, você é o exemplo perfeito daquele que frutifica e daquele que se relaciona com o Pai. Você é o exemplo perfeito. Jesus, você é o exemplo perfeito. E nós precisamos, carecemos do seu amor essa manhã. Carecemos do seu amor essa manhã. Mais uma vez, o simples, o óbvio, carecemos do óbvio, carecemos do seu amor essa manhã. Por favor, Jesus, nos ensina a perseverar nesse relacionamento contigo. Nos ensina a perceber as nossas faltas e corrigir as nossas veredas. Pai, coloca o anseio da oração de Davi no nosso coração. Jesus, se há em nós algum caminho corrompido, por favor, nos mostra e endireita nossas veredas. Jesus, aceitamos o chamado que o Senhor disse para a samaritana.
samaritana te questionou, vocês judeus falam que a gente precisa orar em Jerusalém, mas a gente sempre orou nesse monte. Jesus fala, não, nem em Jerusalém, nem nesse monte, chegará o dia, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não tem a ver com o lugar. Então, Pai, faz ecoar essa mensagem nos nossos corações e nessas paredes. Por que demoramos tanto? Por que demoramos tanto, Jesus? Temos a resposta. Existem paixões rivais ainda nos nossos corações. E nós hoje queremos nos render e confessar a Ti o nome dessas paixões. Porque queremos sair daqui não como alguém que frequenta culto, mas como alguém que decidiu perseverar num relacionamento vibrante contigo. Eu sei que esse corpo é uma semente, eu sei. Os mortos ressuscitarão, eu sei. Que essa era a paz e você não. E eu sei que esse corpo é uma semente, eu sei. Os mortos ressuscitarão, eu sei. Que essa era a paz e você não. Eu sei que esse corpo é uma semente, eu sei. Os mortos ressuscitarão, eu sei. Que essa era a paz e você não. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e o único. Mente isso. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e o único. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e o único. Cristo tens a primazia de tudo. Vamos declarar isso. O primeiro e o único. Vamos lá, declara isso diante do Senhor. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e o único. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e o único. Se oferte diante dele, seja semente agora. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e o único. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e o único. Eu sei que esse corpo é uma semente, eu sei. Os mortos ressuscitarão, eu sei. Essa era a paz, se você não. Eu sei que esse corpo
corpo é uma semente. Os mortos ressuscitarão. Essa era a paz, se você não. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e Tu és o primeiro, Jesus. Tu és tudo, Senhor. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e o único. Pai, nós te agradecemos pela tua verdade. Agora vamos ceiar, está perto do almoço, mas de fato não vamos negligenciar o lugar de olhar no olho do nosso irmão. Vamos perceber o nosso irmão esse fim de manhã. Vamos ali para fora, vamos comer, se alegrar, rir, abraçar, conversar, ser intencionais na nossa comunicação. E Jesus nos ensina a ser educados. Realmente, a falta de educação que a igreja de Corinto tinha, a gente não tem. Mas às vezes não somos educados quando não somos intencionais com o nosso irmão. Quando está nítido que ele precisa de um abraço, está nítido que ele precisa de uma conversa, e a gente se adianta porque o nosso almoço não pode atrasar. Pai, nos perdoa por isso. Quebra as nossas barreiras como o Senhor quebrou as barreiras da samaritana. Porque vemos que o Senhor é o exemplo perfeito de profeta. E recebemos a sua exortação. Amamos você e queremos ceiar contigo. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam contigo, igreja, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Cristo tens a primazia de tudo, o primeiro e único. Cristo tem a primazia de tudo, o primeiro e o único. Cristo tem a primazia de tudo.